TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá, a rodada decisiva da Série Ouro de Futsal aconteceu ontem, ou encerrou-se ontem lá em Venâncio Aires, e quem levou a melhor foi a Assoeva. Para a LAF agora tem a CBF pela frente. E hoje é terça-feira, dia de eliminatórias da Copa do Mundo. O último jogo do Brasil neste ano é contra o Peru, é na Bahia, e é agora no Papo de Boleiro. E depois de confirmar o nome do técnico Rodrigo Carpegiani, o lajadense confirmou o resto da comissão técnica nessa segunda-feira, Diogo Botti. Foi uma reunião longa, Márcio, cerca de 8, 10 horas lá no Estádio Avezzul, onde definições aí dos outros membros da comissão técnica, que será coordenada aí pelo Rodrigo Carpegiani. Poucas novidades com relação ao grupo que já vinha trabalhando até, a gente vai ler até a questão dos nomes aqui, o Sérgio Almeida, o Serginho, que foi o técnico do Júnior, e já exercia função parecida na comissão do Luiz Carlos Vinck, será aí o auxiliar técnico do Carpegiani. O preparador físico, a direção tentou até o Florindo Guidini, mas ele tem uma proposta do Ipiranga de Erechim e ele analisa essa proposta, então não conseguiu dizer o sim ou não. Nessa questão de não perder tempo, o lajadense anunciou daí o Moacir Alves, que também trabalhou na comissão anterior com o Carneiro, que era o auxiliar principal, e agora então ele está efetivado. Como preparador de goleiros, o Diego Quadros, esse sim mais experiente, ele é conhecido como Chau, né, trabalhou na comissão técnica do Julinho Camargo, tanto no Pelotas quanto no Veranópolis, e também está contratado então para ser o preparador de goleiros. Formada a comissão, agora a direção parte para cima de questão de reforços, né, tentando, vamos dizer assim, remodelar o elenco que teve bastante saídas, jogadores importantes como o Ramon, como o Igor Bozel, então já visando o gauchão do próximo ano. Então, certo é que a direção se mexe agora para trazer alguns reforços para que pelo menos suprir um pouco da carência desses atletas que saíram, e já pensando na pré-temporada, que tem a tendência aí de começar no dia 10 de dezembro. E o Guidini optando, ou tendo a chance de optar pelo time que subiu, né? Pelo time de Série C, então, e até um dos favoritos é até a questão de gauchão, de título do interior e tudo mais, né? O Ipiranga que vem numa ascensão há alguns anos já, assim como o próprio lajadense, só que pela política de baixo custo, talvez o ano de 2016 não seja tão produtivo assim, pro Avezzul em relação a títulos e boas campanhas. Então, dá de repente para apostar em questão do Ipiranga, posso ter uma ascensão maior na próxima temporada. Muito bem. Isso. Essa foi a notícia do Alviazul. Notícia bacana, está confirmada então a comissão técnica que vai trabalhar aí o Gauchão 2016, já a partir do meio de dezembro, né? A tendência, eles não revelam a data ainda, mas fala-se em 10 de dezembro. Né? Até porque tem a questão de férias, que os jogadores precisam tirar, os jogadores que vão acabar permanecendo para a temporada que vem, que disputaram esse ano as últimas competições, principalmente no segundo semestre. Certo que a gente tem alguns contratos que se estendem até o final do próximo gauchão, e isso é importante para manter pelo menos a base, né, Márcio? Se não é o mesmo treinador, com a saída do Luiz Carlos Vinck, talvez o Carpegiani tenha isso como uma virtude, talvez, de ter a base já, a questão de entrosamento e tudo mais, para tocar o time para a próxima temporada. Muito bem. Notícia boa no lajadense, notícia não temerosa, porque se você quer chegar ao título tem que passar pelos grandes também. Exato. Mas uma notícia complicada para a LAF, o adversário foi definido. Adversário, foi completada ontem à noite a rodada da última rodada da segunda fase do estadual Série Ouro. O complemento da partida entre a Assoeva e a STF lá em Venâncio Aires. Aí não deu, depois do 1-1 ali no tempo, até os 2 do segundo tempo, nesse tempo restante aí a Assoeva fez 3 gols e fechou a partida em 4-1, confirmando o primeiro lugar da chave 3, e daí enfrenta o segundo lugar, que seria o Atlântico. Para a LAF, que ficou com a segunda colocação, sobra só a STF. A CBF, finalista da Liga Nacional desse ano. Por um lado, Márcio, a CBF é o único time gaúcho que tem que se preocupar com alguma coisa além do estadual. Ao contrário do Atlântico e da própria Assoeva. A CBF está nessa decisão contra o Intelli também, um jogão foi definido ontem lá, depois do empate com 3-3 com o Corinthians, jogo de prorrogação e tudo mais. Novo empate na prorrogação. Novo empate na prorrogação, exatamente. Então a CBF e Intelli e Orlândia fazem a final aí da Liga Nacional. A CBF tem essa preocupação a parte junto com as semifinais do estadual. Então ela pode se aproveitar desse momento vivido pela CBF, talvez que o foco seja a competição nacional, para quem sabe tirar algum proveito aí e tentar uma classificação inédita
para a final da Série Ouro. Definido também a questão da data. O primeiro jogo aqui em Lajeado ocorre na próxima quinta-feira, 26, informação confirmada pelo presidente Alexandre Reis. É isso aí. E se pensar no retrospecto, pelo menos desse semestre, não é tão pavoroso assim. Não, a última vez que a CBF veio aqui tomou 4. Né? Então, dá para acreditar, sim, o torcedor da LAF tem que lotar o ginásio, tem que apoiar, tem que fazer um caldeirão aí, para quem sabe a LAF tomar partida desse primeiro jogo, que é muito importante. Tem que fazer a vantagem jogando em casa, já que a LAF decide fora, lá em Carlos Barbosa, para fazer o resultado jogando aqui em Lajeado, para ir com tranquilidade até para administrar e quem sabe conquistar essa vaga inédita. E na dupla Grenal, o goleiro Marcelo Groi parece estar renovando um bote contrato com o Grêmio, vai ficar pelo menos mais um período aí no gol do Tricolor. O Grêmio tem uma ideia de fazer com o Marcelo Groi o que o São Paulo fez com o Rogério Ceni. Né, esse contrato aí de 200 anos, mais ou menos, né, que o Rogério Ceni está lá no São Paulo. Mas certo que o Grêmio articula um novo contrato com o Groi até 2020, né, já pensando até em possível assédio e tal, que o Marcelo Groi recebe em função de estar volta e meia na seleção brasileira. O próprio Inter está sofrendo isso com o Alisson agora, que o Roma está bem pertinho de contratar o goleiro. Então o Grêmio tem essa política aí de manutenção do Marcelo Groi. Não é nada oficial ainda, até porque o Grêmio pensa na questão das últimas rodadas, de se concretizar mesmo na Libertadores do próximo ano. Então palavras do próprio Marcelo Groi, que depois do campeonato é sentar, analisar o contrato e aí fechar, botar tudo no papel e fechar o acordo. É isso aí. Bom, o certo é que o pessoal que está ali no Grêmio, diferente de outras épocas, parece que está gostando de estar, né? Tipo, diferente do Marcelo Moreno, até do Barcos, né? Outros que tiveram por ali, que saíram, né? O Kleber, que saiu... Né? Pois é. Na verdade, criou-se uma atmosfera ali no Grêmio, muito em função da administração, vamos dizer, da gestão do Roger como treinador, que acaba dando oportunidade para todo mundo. Parece que ser um técnico que, aquele negócio de paizão, mas aquele paizão que, além de cobrar, ele sabe onde te mandar, né? Sabe o caminho ali, vamos dizer. Então o Roger conseguiu algo realmente muito diferente do que vem sendo tratado no Grêmio, principalmente na gestão do Felipão. Aquele que diz, faz medicina, meu filho. Faz medicina, não faz jornalismo, né? Faz medicina. Vai ganhar dinheiro, né? Isso, vai fazer engenharia. Né? Então o Roger tem esse tato, vamos dizer assim, e os jogadores realmente... gostam de ficar, vendo os processos de renovações do Grêmio, questão de troca-troca e tudo mais. O Maicon, jogador capitão gremista aí que corre o risco de sair. O Grêmio já fez proposta, o São Paulo quer alguns jogadores, aí fala-se na ida do Maxi Rodrigues e do Lincoln, aí ficaria o Maicon, mas a direção do Grêmio está receosa porque o Lincoln é uma jovem promessa das categorias de base. Então, alguns jogadores estão querendo ficar mesmo. O próprio Galhardo, que pertence ao Santos, também o Grêmio negocia sua permanência em Porto Alegre. Então, isso é bom, até assim como acontece com o Lajadense, a questão do grupo, o Grêmio também vai precisar desse grupo, desse entrosamento para a Libertadores. Claro, precisa acrescentar qualidade. Pelo menos eu acho que o Grêmio precisa de uns 5 jogadores aí de nome que possam chegar no aeroporto ali, vestir a camisa, não na rodoviária, chegar no aeroporto. Né, vestir a camisa titular e sair jogando. Vender a camisa já no início. Exatamente, pensando em função da Libertadores. Mas o Grêmio tem essa base aí de qualidade com Pedro Jeromel, o próprio Marcelo Groi, os jogadores têm que permanecer, o próprio Luan, jogadores que sei que são, vamos dizer assim, a espinha dorsal do time, né? O próprio Juliano no meio de campo, o próprio Maicon. Então realmente são jogadores de qualidade que precisam ter essa manutenção, mas tendo poucos acréscimos ali de 1 ou 2 nomes de titular e talvez mais uns 3 ou 4 para grupo, acho que o Grêmio está bem encaminhado para o próximo ano. Diogo, chegaste a imaginar que algum dia nós íamos estar escondendo escalação para jogar contra a seleção do Peru? Nós jogamos 40 partidas contra o Peru, eles ganharam 3. Bom esse número, hein? Bom, né? Uma média boa. O Brasil está receoso pelo que vem fazendo, né? A questão principalmente do ano passado, né? O Brasil foi bem o ano passado, também na Copa do Mundo. Bárbaro. Então, realmente, o Brasil ele não consegue, apesar dos resultados, por exemplo, o empate com a Argentina em Buenos Aires foi bastante positivo, mas o Brasil jogou absolutamente nada nos 45 minutos. Então, talvez haja algumas mudanças agora pontuais na seleção brasileira. Eu acho que a questão do falso 9 com o Neymar sendo utilizado ali pode dar uma outra cara. Isso já deu quando houve a substituição lá em Buenos Aires com a saída do Ricardo Oliveira para a entrada do Douglas Costa. Talvez o Dunga esteja por aí o caminho da seleção, vamos dizer assim, um pouco mais móvel no sistema de meio campo para frente ali. Claro, alguns nomes ainda a gente sempre
bota em questão, assim, né? Como pode e tudo mais, jogadores melhores atuando no próprio Brasil aqui, mas a seleção é essa aí, a gente tem que torcer para os jogadores que estão lá. Como questão do Peru, o Brasil precisa da vitória porque precisa se reencontrar, principalmente visando tabela de classificação. Já vê o Equador abrir 5 pontos na liderança, né? O Equador na liderança, né? A Argentina é a vice-lanterna com apenas 2 pontos, então tá bem tranquila essa eliminatórias das Américas aqui para a próxima Copa do Mundo. E o Brasil precisa, pelo menos, se não está conseguindo fazer boas atuações, precisa dos 3 pontos, ainda mais jogando em casa. É isso aí. Verdade que nós jogamos contra uma Argentina que era um céu nublado, né? Não tinha estrela. De Maria sobrou. É verdade, mas tava lá no Monumental de Nunes, torcedor apoiando e tudo mais. É clássico. É clássico, exatamente. Tanto que o gol foi do Lavezzi, né? Jogador aí de grupo, a gente tem a última Copa do Mundo e tudo mais. E que iniciou a partida como titular. Mas realmente, eu acho que a Argentina perdia muito mais que o Brasil sem ter Messi, sem ter Tevez, sem ter o Agüero, do que o Brasil sem o Neymar, né? Mas realmente acabou pesando os desfalques da Argentina, saiu ganhando, mas acabou sendo um empate numa reestruturação tática do técnico Dunga ao longo do jogo, que melhorou o Brasil, e o Brasil inclusive podia ter ganho a partida no final. É isso aí. O Brasil joga então nesta terça-feira às 10 horas da noite, terça às 10 da noite, horário de boate, para ferrar a programação da televisão. Tá acostumado na quarta, o joguinho? Joguinho na quarta. Pois é, eu tava olhando ali a tabela do brasileiro nessa rodada, que agora inicia o brasileiro já amanhã. Já volta amanhã, questão de nova rodada do brasileiro. Então é quarta e quinta. Quarta os jogos são até às 21 horas. E na quinta tem o jogo das 22. 10 da noite, né? É espetáculo, né? Duas rodadas durante a semana às 10 da noite. Vamos trabalhar bastante. Bom, pelo menos eles. Alguém vai trabalhar. É isso aí. O Papo de Boleiro volta nesta quarta-feira, depois do Redação Informativo, trazendo então o resultado desse jogo do Brasil e também já essa rodada. Visitando a dupla Grenal, que Grêmio contra o Fluminense na Arena e entre Chapecoense lá em Chapecó. O Colorado tremer na base. Retrospecto. Salve, né? Até mais. Abraço. Tchau, vocês. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.